Bom, muito boa noite a todos. Meu nome é José Maurício Ignato Teles, eu sou advogado aqui em Curitiba e junto com meu amigo João, aqui, acho que ele entrou agora, nós fomos convidados pela Telma aí para falar alguma coisa a respeito de comunicação de saída definitiva do país e declaração de saída definitiva do país, tá? Que são coisas distintas. Hoje nós vamos tentar falar um pouco menos de teoria, doutrina aqui, para deixar mais espaço para as perguntas ao final. Então, se vocês permitirem, nós vamos fazer uma pequena leitura rápida aqui de alguns conceitos que eu acho importante vocês terem em mente, pelo menos, algum conceito teórico disso aqui, e depois nós podemos pular para aquelas perguntas prévias que nós já fizemos, que tem neste documento também, que daí já esgota alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham. E, posteriormente, aí a gente fica aberto às perguntas, às dúvidas que venham a surgir no decorrer desse bate-papo. Pode ser? Eu só vou pedir que o João se apresente, por favor, João, senão não... O João está ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, Sim, estou ouvindo. o João entrou? Eu não estou vendo. Bom, Sim, ele consta aqui como participando. então tá bom. Então, vamos lá. O primeiro conceito que vocês têm que ter, que eu acho importante, é que são coisas distintas a comunicação de saída definitiva do país e a declaração de saída definitiva do país, tá? Uma coisa não exime a outra. E quando a pessoa faz a saída em definitiva do país, a primeira coisa, ela tem que fazer a comunicação e, ato contínuo, ela faz a declaração. Então, não é porque fez um que não precisa fazer o outro, e vice-versa. Tá ok? Então, o porquê tem que se fazer isso? Porque é uma previsão legal. E quando você não cumpre uma previsão legal, algum dispositivo legal, vocês podem estar sujeito a algumas restrições, algumas punições, algumas multas, que nós vamos falar mais abaixo, tá bom? Uma das outras razões de ser dessa legislação é evitar que a pessoa fique sendo tributada no país de origem e também fique sendo tributada no país de destino, onde ela reside atualmente, por exemplo, vocês aí no Canadá. Então, essa é uma das funções. Então, a Receita Federal aqui no Brasil, ela quer saber onde é que você está, onde você está comprando os seus bens, seus rendimentos, onde você está declarando, não dá para que não haja confusão e embaraços, porque isso, eventualmente, pode vir a virar alguma auto de infração, alguma coisa do parecido, tá bom? Um outro conceito rápido que nós temos que passar também é de domicílio e residência. Por exemplo, eu posso ter residência em vários lugares, mas o meu domicílio, que também se confunde com o domicílio fiscal, é um só. Meu domicílio fiscal é aqui em Curitiba, onde eu moro e resido, é onde eu recebo meu IPTU, é onde eu recebo as minhas notificações. Então, a União, a Receita Federal, ela sabe que o meu domicílio tributário e fiscal aqui em Curitiba, é nesse lugar que eu declarei. Portanto, ela precisa saber disso. Quando vocês saem do país, esse domicílio muda. Então, embora oficialmente vocês estejam aqui, na prática vocês não estão. Então, a Receita vai achar que vocês continuam aqui no Brasil, embora ela tenha acesso às informações de saída, quando vocês fazem o visto, quando vocês saem, quando vocês embarcam. Então, ela sabe de tudo isso aí, mas ela não fiscaliza. Então, só eventualmente, quando vocês precisarem, é que vocês vão descobrir que vocês deveriam ter feito essas duas obrigações, ok? O que se entende por saída temporária? Saída temporária é aquela saída que não tem intenção de mudar em definitivo. Vocês saem a estudo, vocês saem a trabalho temporário, vocês saem a turismo. Então, tudo que ficar dentro de 12 meses desse período de saída, vocês ainda são considerados residentes no país de origem, ok? Se passar de 12 meses, vamos supor que vocês foram lá estudar um ano, mas resolveram ficar mais 6 meses.
Vocês são considerados residentes fora do país? Não necessariamente. Porém, pela lei, se passou de 12 meses e você não fez a comunicação ou a declaração, legalmente vocês são sim considerados não residentes, muito embora não tenha feito nenhuma declaração. E isso pode trazer alguns probleminhas pontuais, tá bom? Residentes no país e não residentes. Vamos para o que interessa, porque residência a gente já sabe, é quem está aqui, está trabalhando, recolhendo os tributos, tudo por aqui. O que a lei considera como não residente no país? Basicamente, duas coisas. Se você sai com aquela intenção, com aquele caráter permanente, não, acabou, não vou morar mais aqui no Brasil, vou trabalhar, eu quero ter minha vida fora. Essa intenção conta muito. E o segundo fator, aliado a isso, é o tempo. Se passou de 12 meses fora do Brasil e vocês passam a exercer alguma atividade lá, vocês já passam a ser considerados não residentes. Outras opções, está escrito aqui, vai ficar no material que depois vai ser divulgado, tá? A pessoa que recebe, a pessoa não residente, se ela recebe rendimentos, alguns tributos lá fora e aqui dentro, ela tem que comunicar isso aí. E se ela não faz essa comunicação, ela pode sofrer as penalidades que nós já falamos acima. Isso é obrigatório? É obrigatório essa comunicação. Embora na prática isso não é usual, muita gente deixa de fazer, mas está ali na lei. Isso é obrigatório, sim. A definição clássica dessa comunicação de saída do país vocês vão preencher um formuláriozinho que nada mais é do que uma comunicação. Vocês vão avisar a Receita Federal, estou saindo do país, vou ficar mais de 12 meses e talvez eu não volte para cá. Tá? Basicamente é isso. Isso se faz através do site da Receita Federal, tem um link que está mais aqui abaixo. O preenchimento é relativamente simples, tá? Vocês preenchem o CPF, a inscrição da última declaração, título de eleitor, aquelas informações que está aí na tela. Preenchido isso, dá o clique e ele vai se autorregulamentando aí. Já a declaração de saída definitiva do país, ela é como se fosse a declaração de imposto de renda que vocês fariam se estivesse aqui no Brasil. Tá? Ela é a obrigação acessória, a gente pode chamar assim, da comunicação de saída. Então, vocês saíram, vocês comunicaram, agora eu faço por escrito a minha declaração, eu registro meus últimos rendimentos, faço como se fosse a minha última declaração de imposto de renda, se tiver imposto, eu recolho e quito a minha obrigação. A partir daí, regularizada essa situação, vocês vão ter só que declarar no país que estão agora, por exemplo, no Canadá, faz a tributação já por aí, e eventualmente, se quiserem fazer alguma remessa para o Brasil, se quiserem adquirir bens no Brasil, também pode, não vai haver problema nenhum. Nós vamos falar mais abaixo, o João vai entrar nessa prática ali. Ok? Essa saída temporária, já falamos, é uma questão de 12 meses, basicamente, mesmo que vocês voltem, se ficou mais de 12 meses, teoricamente, deveria se fazer essa comunicação, tá? Uma coisa não exclui a outra, não é porque fez um que deixa de fazer a outra, já falamos assim. Os dependentes se enquadram nessa mesma situação? Sim. Então, se sair o marido, a esposa, os filhos, todos têm que estar registrados, todos têm que declarar, todos têm que comunicar essa saída, tá bom? Essa falta de apresentação, o que acontece se vocês não apresentarem? Para a Receita Federal, é como se vocês estivessem residindo no Brasil, declarando rendimentos aqui no Brasil, adquirindo patrimônio e tudo por aqui. Quando vocês saem e não fazem isso e passam a adquirir patrimônio e rendimentos no exterior, além de vocês terem que declarar aqui no Brasil, porque vocês não oficializaram essa situação, vocês ainda vão ter que declarar esses rendimentos obtidos no exterior. E aí, muitas vezes, pode haver uma dupla tributação, pode haver uma penalidade. E se vocês, eventualmente, regressem para o país trazendo esses rendimentos, esses bens, alguma coisa, a Receita vai sentar e vai querer uma explicação de onde surgiu isso, por que veio, por que não veio, de onde surgiu isso aí. Tá bom? Basicamente, são essas as informações teóricas que vêm disso aí. Tem multa se não fizer? Tem multa. Não é nada absurdo. Vou ser deportado? Não, não vai. Mas você vai pagar a multa e, eventualmente, nas declarações que vocês não tenham feito, por exemplo, eu fiquei 5 anos fora do Brasil, não declarei aqui no Brasil e também não comuniquei a minha saída nem nada,
talvez vocês, aí é multa sobre multa, né? Pelo ano não declarado, os juros e correção, e aí sim acaba volumando. E Então, mais o percentual do imposto devido, caso tenha. isso aí. Então, ela vai se acumulando. Então, o conselho que a gente dá é o seguinte: não deixem, não demorem para fazer, né? Ou então tenham isso em mãos sob controle, porque isso pode virar uma bola de neve, ok? Os documentos, está aí na tela, são os documentos básicos da pessoa, título de eleitor, RG, enfim, aquilo ali vai ficar no material, e não é uma coisa complexa, tá? Perguntas e respostas, João, você quer entrar nesse mérito aí, já fazer uma leitura delas, para depois as perguntas pessoais, ou você quer que eu leia por aqui mesmo? Pode continuar e à medida que É? vão surgindo as dúvidas, a gente vai conversando aqui. Então, vamos lá. Nós fizemos algumas perguntas aqui que já vai eliminar algumas dúvidas. Nós já falamos a respeito dessa declaração, dos conceitos, quando que se deve fazer. Nós falamos que você passa a ser considerado não residente a partir de 12 meses que você está fora, correto? A partir dessa caracterização de não residente, ou seja, após os 12 meses, vocês têm até abril do ano seguinte para fazer essa comunicação e para fazer essa declaração. Se você não fizer, já está sujeito àquela multa e as correções. Pode? Posso só abrir um parênteses? Por que o prazo é abril do ano subsequente? Porque justamente coincide com a declaração de imposto de renda. Porque a declaração, não a informação de saída do país, mas a declaração de saída definitiva do país, ela obrigatoriamente tem que coincidir com a última declaração de imposto de renda do último exercício vivido no país. Ou seja, se eu morei no Brasil até 2021, a declaração de imposto de renda vai ser de 2022 referente a 2021. Da mesma forma, a declaração de saída total do país, saída definitiva do país. E uma está atrelada à outra, mesmo porque na declaração de imposto de renda, na última brasileira, você vai ter que declarar todos os seus bens. Você vai ter que declarar o seu carro, a sua casa, o seu micro-ondas, o seu fogão, todos os seus bens, para que você possa sair definitivamente do país. Ok. Posso seguir? Pode. A segunda é o seguinte: não residente tem que fazer a declaração de imposto de renda aqui no Brasil? Se você oficialmente foi reconhecido como não residente, se você fez a comunicação, se você fez a declaração de saída, você não precisa mais fazer a declaração de imposto de renda aqui no país. A partir desse momento, você vai fazer as suas declarações, os seus recolhimentos, impostos, tudo no país de destino, ok? Posso morar no exterior e manter a entrega da DIRF? Pode, João? Posso morar? Na prática, sim, tá? Em tese, sim, porque, via de regra, você não é obrigado a, vamos dizer assim, cancelar teu CPF no Brasil. Ele vai ficar suspenso por força de lei, mas nada impede de que, vai ser falado isso mais para frente, mas nada impede de você manter uma conta corrente, por exemplo, que você tem um imóvel alugado que ofira renda sobre o seu CPF. Então, na prática, você poderia, sim, em tese, continuar fazendo. É que a Receita desconhece, né? Oficialmente, você está aqui no Brasil. Sim, Ela desconfia que você está lá fora, mas oficialmente você está residindo aqui. Então, sim. você está morando lá fora e quer continuar fazendo a declaração? Tudo bem. Mas da manhã ou depois, quando você trouxer o teu patrimônio feito no exterior, você vai ter que explicar isso aí. O que acontece se eu não entregar a declaração de saída? Já falamos acima: multa, juros, correção, né? Aquelas outras coisas. Eu tenho investimento no Brasil, porém resido e trabalho no exterior. O que pode acontecer? Você tem que oficializar esses rendimentos. A Receita não impede que você tenha rendimentos aqui e lá. Ela só quer saber o que está acontecendo. Ela quer saber se você está declarando esses rendimentos e por que se não estiver, por que não está fazendo, né? Porque em cima disso tem toda uma tributação, né? Eu posso ter conta bancária e investimento sendo não residente no Brasil? Sim, você pode ter conta bancária, você pode ter patrimônio, você pode ter poupança aqui no Brasil, pode ter tudo isso, desde que, repetimos, vocês declarem isso oficialmente. Tá? O que a Receita Federal, na verdade, ela exige, vamos dizer assim, é que você confesse o que você faz.
Não está errado você ter rendimento fora do Brasil e no Brasil. Não está errado, desde que você confesse para a Receita que você está fazendo e confesse a forma correta. Uhum.